Boa noite, pessoal. Professor Márcio, Educação Física, da Escola Saturnino Pereira, professor do sétimo ano A e sétimo B. Eu resolvi gravar esse vídeo para conversar com vocês a respeito da aula que a gente teria na segunda-feira, explicar para vocês por que nós não tivemos essa aula. Nós não tivemos aula porque os professores, né, e os gestores da escola, nós estávamos em reunião para conselho de classe, para fechamento das notas do segundo bimestre. Então, por isso que a gente não teve aula na segunda-feira. E não tendo aula, já teve uma atividade que eu coloquei lá. Só que assim, é aquela coisa, se o professor, eu como professor, eu coloco o texto no blog e vocês leem o texto sem explicação, fica um pouco difícil de entender às vezes o que o professor está pedindo. Uma explicação nunca é demais. Então por isso que eu resolvi fazer o vídeo. E o tema desse bimestre é jogos eletrônicos, né? A gente vai discutir por que as pessoas, o que levam as pessoas a jogar jogos eletrônicos e se existem jogos eletrônicos que a gente pode usar um movimento que está ligado à educação física, não só jogos de interação que você fica sentado e não se mexe. A gente está mais pensando nos jogos interativos. E o que leva essas pessoas a praticarem esse tipo de atividade eletrônica, jogos. Então é assim, nós vamos também falar de jogos de tabuleiro, né, durante o bimestre, vamos falar dos jogos de contexto popular, do contexto comunitário também. Então a gente precisa entender algumas coisas, né? Por exemplo, a gente vai falar. Eu vou falar para vocês rapidamente quais são as habilidades que eu espero que vocês desenvolvam nesse bimestre. Uma delas é experimentar e fruir na escola e fora da escola os jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando sentidos, significados atribuídos aos jogos por diferentes grupos sociais e etários. Identificar as transformações na característica do jogo, como que o jogo evoluiu em função dos avanços da tecnologia e as exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos, né? Então é assim, hoje em dia esses jogos eles são considerados um fenômeno da cultura corporal do movimento. Quer dizer que você pode interagir com os jogos através do movimento, correto? Mas eu gostaria de falar também sobre as influências, a importância dos jogos, os benefícios que os jogos trazem para quem pratica e quais são também os malefícios. O que faz mal? Tudo que é em excesso, ele faz mal, inclusive o jogo. A gente tem casos de pessoas que são viciadas em jogos, eu vou falar isso depois. Mas vou começar a falar um pouquinho da influência. O que influencia você jogar jogos eletrônicos? Melhora o seu raciocínio lógico, a sua percepção motora melhora, auxilia na tomada de decisões, você é mais rápido na hora de tomar decisões, melhora a questão da escolha de estratégia que você vai usar para jogar. E qual que é a importância disso? Quais são as habilidades que desenvolvem usando os jogos eletrônicos? Melhorar a atenção, a interação, a memória, o raciocínio lógico é mais rápido, tomada de decisão, como eu já disse, e a seleção visual, né? E quais são os benefícios? Se for jogo que tem movimento, você melhora na questão da agilidade no raciocínio, na criatividade, menos agressividade, depende do jogo, né? Quando jogam ao lado dos pais. Quais são os malefícios? O que faz mal nos jogos eletrônicos? Eu pesquisei, a pessoa tem um menor controle emocional e cognitivo, ela tem dificuldade quando ela joga muito tempo, então ela fica mais estressada, então ela não consegue controlar as emoções, ela fica nervosa, ela chora, né? A questão da obesidade, a pessoa fica muito tempo sentada na frente de um console jogando, ela come mais, ela não percebe que ela come mais, ela acaba ficando obesa porque ela gasta menos energia e consome mais calorias. Tem outra questão também. Devido ao pouco exercício físico que a pessoa pratica, porque não são todos os jogos que têm movimentos, a maioria dos jogos você usa o controle, tem pouco exercício, mesmo nos jogos que tem movimentos, ainda tem pouco movimento, porque você não vai ficar jogando muitas horas. Você vai jogar um pouquinho de jogo de movimento, logo você vai para um jogo mais interessante. Um jogo de aventura, um jogo de tiro e tal. Aumento da agressividade, dependendo do jogo que você joga ou do modelo de jogo, se não for a idade apropriada para jogar, a criança acaba ficando agressiva, de tanto assistir aquilo e ver, ela se torna um pouco agressiva sem perceber, tá? A questão do isolamento social. A pessoa passa a ficar mais isolada também socialmente, porque fica mais tempo dentro de casa, conectado no jogo, lá no console jogando, e acaba se afastando dos amigos e da própria família. Isso pode gerar ansiedade, pode gerar depressão, alteração do sono, irritabilidade. Quando você dorme mal, você fica irritado, você fica cansado, não tem ânimo para fazer as coisas. Então, assim, tem que ser uma coisa dosada.
Então a gente vai alternar algumas coisas, né, na hora de fazer as atividades. De tudo isso que eu falei para vocês nesse vídeo, eu vou passar um questionário que vai ser disponibilizado no blog na segunda-feira. É um questionário online, então vocês leiam, né, o texto para entender o que o professor está trabalhando, assistam o vídeo e procurem informações na internet sobre jogos eletrônicos. Por que as pessoas jogam os jogos eletrônicos? Tudo bem? Desculpa não ter dado aula essa semana, mas teve um motivo para isso. O professor não estava sem fazer nada, estava no conselho de classe. Espero que vocês entendam qual o objetivo e que vocês aproveitem da melhor forma possível. Boa semana para vocês e até a próxima. Assistam o vídeo, por favor. Um abraço.